Olá pessoal, chegamos em mais um dia, estamos no dia de número 33 e hoje a lição fala o seguinte, que há um outro modo de olhar para o mundo. Tá, tudo bem, há um outro modo de olhar para o mundo, mas nós temos que entender por que que eu olho o mundo da maneira que eu olho, né? Por que que eu vou escolher olhar diferente? Por que que eu olho não é o melhor jeito? Ou por que que não é o bom, né? Por que que não é o certo? Por que que existe um outro jeito e o outro jeito seria o certo? Bom, então vamos lá, né? Porque antes de eu decidir olhar de outro jeito, eu tenho que saber por que que eu olho do jeito que eu olho. Então, a primeira coisa é entender que quando nós viemos a este mundo, quando nós nascemos, né, tudo começa na nossa infância, né? Você já deve ter percebido isso. E quando nós nascemos, nós fomos apresentados ao mundo através das lentes que foram nos passadas, né? Nos deram umas lentes e essas lentes nós podemos chamar de moldura ou talvez lentes da sociedade, lentes da cultura, lentes da nossa família, lentes da religião, lentes do país, lentes e assim vai. Então, das regras de conduta, né? E assim vai. Essas foram as lentes que colocaram em nós quando pequenos, para que nós enxergássemos o mundo e através delas nós pudéssemos saber então o que que era certo, o que que era errado, o que que era bonito, o que que era feio, o que era aceitável, o que não era aceitável e como o nosso cérebro ele percebe, né, tudo que está acontecendo e através daquilo que ele presta atenção, por isso tudo aquilo que a gente foca é aquilo que é fixado no cérebro, nós então prestávamos atenção naquilo que nos falavam, né? E nós, porque nós prestávamos atenção, aquilo era fixado na nossa mente e ia para o nosso subconsciente através da repetição. Então, um exemplo, quando nós íamos para a escola, né, nós estávamos lá sentados, né, e a professora estava falando e a gente estava ali aprendendo, sentadinho, prestando atenção. Então, tudo aquilo que a professora falava, nós tomávamos como verdade e passava, então, através da repetição, a ser uma das nossas lentes. Então, a gente passou a acreditar que tudo aquilo que ela falou a respeito de, né, das leis da física, da matemática, do português, tudo que ela falou para a gente foi verdade, da história do descobrimento do Brasil, no nosso caso que somos brasileiros, e assim foi verdade. Também depois a gente chegava em casa e a mãe e o pai sentavam a gente e aquilo que eles falavam pra gente. Olha, uma boa menina, comporta assim, comporta assado e para você ser uma boa menina, você tem que agir assim, você tem que agir assado. E aquilo também era a lente que passava pra gente de um determinado comportamento e nós também tínhamos como verdade. Depois nós íamos para a igreja, né? Então aquilo que o pastor, que o padre, se você é católico, né? Ou seja, da sua crença, a crença que for, aquilo que o seu líder espiritual falava, nós acreditávamos e tomávamos como verdade. Então, tudo aquilo que era dito a nós, nós tomávamos como verdade absoluta e foi criando então a nossa lente de perceber o mundo. Por isso, né, hoje é o que tanto nós, coaches, né, nós falamos sobre
crenças, crenças limitantes ou crenças possibilitadoras. Essas crenças são essas lentes que foram passadas para nós, né, quase aí que por osmose, né? Porque nós não tivemos a chance na infância de escolher se a gente queria acreditar nisso ou não, né? Culturalmente falando, né, falaram para a gente, por exemplo, no Brasil, que se a gente tomasse leite com manga, a gente passava mal, né? E porque a gente acreditou nisso, quantas vezes a gente comia, a gente tomava leite com manga e realmente passava mal. Aí a gente chega aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem um monte de, né, de vitaminas com leite e manga que as pessoas tomam e ninguém passa mal, porque ninguém nunca falou para eles que leite e manga passava mal, eles não acreditaram nisso, portanto eles tomam leite com manga e não passa mal, né? E isso foi passado para nós e cada cultura, né? Essas foram as lentes que foram passadas, baseados na cultura, nas famílias, né? Aquela coisa de a nossa família, nós somos assim, nós somos assados, nós cremos nisso, nós cremos naquilo outro, nós nos comportamos assim, nós nos comportamos assados. E assim foi, tá? Então essas lentes, né, essas percepções do mundo criaram deram as nossas crenças, e essas crenças vêm norteando os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas percepções do mundo desde a nossa infância, né, desde quando a gente começou a perceber o mundo até os dias de hoje, tá? E por causa disso, nós então começamos a buscar essas personas que nós fomos criando, né, para encaixar dentro dessas crenças, para que nós pudéssemos ter a aprovação das pessoas. Então, é daí que veio todo esse distanciamento da nossa própria pessoa, da nossa essência, a todas essas pessoas, né? A gente queria encaixar, né, naquela ideia que o nosso pai às vezes tinha da gente, de quem nós teríamos que ser para agradá-lo. Então a gente criava na nossa cabeça quem nós teríamos que ser para poder agradar, para entrar dentro da expectativa do pai. Então, a ideia de quem teríamos que ser para entrar dentro da expectativa da mãe, a ideia de quem tínhamos que ser para entrar dentro da expectativa da professora, da avó. E assim foi. E com tudo isso, nós fizemos de tudo, né, até a idade da adolescência, para chamar atenção. Porque nós percebemos que, assim como desde essa época, nós percebemos que às vezes que nós seguimos bem essas leis sociais e que foram nos passadas, assim, quando nós as acertávamos, nós éramos recompensados. E todas as vezes que nós errávamos ou quando nós não agíamos conforme era esperado, nós éramos punidos. E com isso, nós fomos tentando, de todas as formas até a adolescência, a criar então essa pessoa que iria ser sempre recompensada. E foi aí que começou a aparecer o medo na nossa vida, porque nós começamos então a ter medo de ser punido ou medo de não ser recompensado. E aí nós começamos, neste momento em especial, começamos a caminhar, a trilhar o caminho do medo, esquecendo-nos completamente do caminho do amor. E neste momento da nossa vida, né, nós começamos a entender que em todo momento nós podíamos falhar. E em qualquer momento nós podíamos perder. Nós podíamos perder a admiração, nós podíamos perder a aprovação, nós podíamos perder o amor,
nós podíamos perder o lugar, nós podíamos perder tantas coisas e nós começamos então a trilhar este caminho de medo. E na adolescência, então, foi quando nós começamos a nos perder de nós mesmos e começamos a nos cansar. É um momento da vida onde a pessoa começa a checar, né, para saber se essas coisas que foram nos passados, elas realmente têm algum fundamento, e é onde ela se perde completamente dentro desse momento, aonde ela quer fazer acreditar que aquelas pessoas que ela criou são de verdade, porque é a primeira vez que ela é exposta a, ao público que não são pessoas que a amam, né? Que são pessoas que estão vivendo o mesmo problema que ela. Então vamos supor que ela criou uma pessoa que ela é vamos dizer assim, o sabe tudo. E aí na adolescência ela tá lá, ela sabe tudo, quando de repente ela dá um furo, né? Ela fala uma coisa que não é, que é poxa, é um caô daqueles bem brabo. E aí o colega que também tem essa mesma máscara social, ele vira e fala: pô, cara, que mentira é essa, cara? Pô, aí, tu não sabe nada, isso é uma mentira. E ele agora tá sendo confrontado com essa máscara social dele, e porque um outro colega que tem a mesma máscara social está confrontando ele, e ele não sabe como suportar essa máscara social, porque realmente ele não sabe tudo, realmente aquele era um tremendo de um caô, e ele não sabe como que ele vai sair dessa. E aí começam as fugas, as rebeldias, porque tudo aquilo é uma fuga de si mesmo, é uma fuga dessas máscaras e é uma busca, né, pelo verdadeiro ser, é uma carência de si, né? E essa pessoa então agora começa a se tornar, a se medicar através, né, das drogas, através da, da bebida e tudo mais, e ela, porque ela não consegue manter as suas máscaras sociais, ela começa a se punir, porque ela veio desde pequena acreditando que se eu sou feliz com o que eu faço, se eu me aprovo, eu sou recompensado. Se eu não sou feliz com o que eu estou fazendo e se eu estou em discrepância entre o que eu sou internamente daquilo que eu sou externamente, então eu preciso me punir. E aí ela se pune através de automutilação, ela se pune através de relacionamentos abusivos, né, onde ela se permite ser abusada fisicamente, emocionalmente, através de fazer as coisas com os amigos que ela não gostaria, ela bebe junto sem ter vontade, mas ela acha que ela merece se punir porque ela não está agindo conforme as leis que ela sempre aprendeu e assim vai. Então, essas crenças possibilitadoras ou limitadoras que foram nos passadas através de tudo isso, que vem desde a nossa infância, aí com esse processo todo de repetição que foi vindo lá, desde tudo aquilo, né, que vem que a gente recebeu, não só de pai e mãe, mas de pai, de mãe, da escola que a gente estudou, do ambiente que a gente viveu, dos parentes, dos vizinhos, da religião, e assim vai, veio então a nortear as nossas crenças, os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e a nossa maneira de perceber o mundo, tá? Então é por isso que desde então nós então começamos a viver este caminho do medo,
que é um caminho do medo que ele vem, vamos dizer assim, que a gente vem andando nele, ó, um tempinho, tá? Tem um tempinho. E, por exemplo, se você vem de uma família de alcoólatras, uma família, vamos dizer assim, disfuncional, você não somente aprendeu a, vamos dizer assim, com essas crenças, tudo isso, mas você também aprendeu a ser um cuidador, né? Você aprendeu a ser uma pessoa que desde pequeno, né, tomou foi aquele que cuidava dos outros, que necessitava, então provavelmente você vai ser uma pessoa que vai cuidar de todo mundo e com isso vai atrair pessoas que precisam de cuidado e provavelmente vai ter relacionamentos extremamente codependentes. E assim vai, né? Então, ver o mundo, querer ver um mundo diferente, é uma coisa que todos nós queremos, né? Se a gente pudesse escolher, a gente podia dizer assim, puxa, quem não quer? Né? Todos nós queremos olhar para a guerra e ver que todos aqueles que estão guerreando, eles querem simplesmente, eles estão guerreando por medo, não é por ódio. Eles estão guerreando porque eles têm medo, porque eles estão longe da essência, porque eles se perderam de si e não sabem aonde se encontrar. É lógico que nós todos gostaríamos de olhar para as pessoas e ver a essência delas, ver o ouro na lama. Mas não é tão fácil assim, porque nós temos em nós, todos nós, crenças enraizadas que foram passadas para nós desde quando nós nascemos, através do ambiente que vivemos. Quantas e quantas vezes nós que moramos num país diferente, de cultura diferente, de crenças diferentes, né? Quantas vezes nós custamos para adaptar, porque são tantas coisas diferentes, né? E quantas vezes nós nos deparamos com aquilo que para a gente, como brasileiro, por exemplo, é uma coisa normal, para o americano é um absurdo, né? E o oposto também é verdadeiro. Eu nunca esqueço quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha 17, tinha acabado de fazer 18 anos de idade, eu tinha feito 18 em maio, 30 de maio, e eu cheguei aqui nos Estados Unidos em agosto, então eu tinha acabado de fazer 18, e eu fui trabalhar num restaurante em Nova York, numa área muito, muito chique de Nova York, bem pertinho da Quinta Avenida, quando de repente, né, eu vi um executivo, assim, um homem muito fino, muito educado. Ele pegou, assim, um guardanapo daquele de pano, né, um guardanapo fino, de linho, e botou assim, suou o nariz. E eu falei assim, meu Deus do céu, que absurdo! Um restaurante chique desse, o homem suar o nariz dessa forma, né? Para mim era um absurdo, para ele era uma coisa normal, porque ele estava suando o nariz e não tinha problema. Por outro lado, depois disso tinha entrado um grupo de brasileiros no restaurante falando numa altura, assim, bem típico, nosso tipo de brasileiro, falando alto, e eles assim, os americanos assim, oh my God, tipo, falando alto. Aquilo que para mim foi um absurdo, ninguém olhou, só eu. E aquilo que para mim depois foi normal, porque a gente fala alto, a gente conversa, a gente é alegre, para eles foi absurdo. Diferença de crença, de maneira de enxergar o mundo. E foi nos passado por anos. Por isso, né, aquilo que nos limita, na verdade, está aqui. Né? São essas crenças que fazem essas limitações. Por isso, eu quero enxergar o mundo de maneira diferente? Sim, eu quero. Então, o que eu tenho que começar a fazer? Primeiro, né, não só eu quero olhar, por exemplo, para uma situação que eu sempre vi como um problema e ver você pode ser uma solução e não um problema,
Mas eu te convido a fazer um outro exercício. Eu te convido a escrever tudo aquilo que você lembrar que foi falado para você e você questionar. Isso é verdade? Né? Um exemplo. Sei lá, beber leite com manga faz passar mal. Isso é verdade? Posso ter certeza que isso é verdade? Se eu não pensar isso, como que eu ajo nessa situação? Vale a pena eu acreditar nisso? Isso é um exemplozinho bobinho, tá? O rico não entra no céu. Isso é verdade? Eu posso ter certeza que isso é verdade? Eu posso ter absoluta certeza que isso é verdade? Será que na Bíblia não está escrito diferente? Será que na Bíblia não está escrito que é o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males e não o dinheiro? Será que eu tenho que observar isso melhor? Começa a rever aquilo que foi te falado e rever suas crenças. Depois que você rever cada uma delas, questione. Faça um caderninho, questione, porque elas estão te limitando. Elas estão te limitando. E aí você vai começar a ver o mundo de forma diferente, mas conscientemente. Porque primeiro você tem que tirar aquilo que está te travando, sabe? Que te impede de ver. Então eu quero ver de forma diferente? Eu quero. E eu fiz isso várias vezes, não foi nenhuma nem duas. Porque mesmo vivendo no exterior há 26 anos, muitas coisas eu ainda via e ainda vejo muitas vezes de forma limitante. Por isso, eu te convido a fazer esse exercício. Faça a sua lista. Questione. Isso é verdade? Posso ter certeza que isso é verdade? Como eu agiria nessa situação se eu não tivesse esse pensamento? O que eu sou sem esse pensamento? E aí, você mude completamente, ou seja, lembra que teu cérebro não sabe a diferença do não para o sim? Então, se você disser, o dinheiro, o rico não entra no reino dos céus. Aí você, de repente, você mudou. Agora eu quero ver diferente. Então, você diz, o abençoado, né? Ou seja, o próspero, ele é abençoado por Deus. Porque ele é canal. Ele é Deus em ação nesta terra. Então você muda completamente de uma crença para outra e você tem que repetir ela. Porque lembra que você aprendeu por repetição. E você tem que aprender a nova crença também por repetição. Por isso, as afirmações, né, e nós falamos sempre sobre isso, as afirmações são tão importantes. Porque foi por repetição que nós aprendemos e nos fizemos com que essas afirmações se tornassem um hábito. E é por repetição também que as novas crenças fazem novas conexões neurais e alcançam novas conexões e novos caminhos, né, neurais dentro do nosso cérebro e que chegam no automático. Então eu espero que realmente você encontre essas crenças que te limitam e venha realmente transcender cada uma delas e que você tenha, passe a ter crenças possibilitadoras e não limitantes. Um beijo grande, Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui. De coração, até a próxima.